O que seria, então, a objetividade? Quando a gente fala, você é objetivo, fulano, ou cicrano não está sendo objetivo, o que as pessoas querem dizer com isso? Bom, quando uma pessoa é objetiva, ela vai direto ao ponto. Ela expõe, por exemplo, uma ideia, uma sensação que ela tem, que nunca vai ser totalmente objetiva, mas ela tenta colocar numa base, numa linguagem, a estruturar uma fala, uma frase, de tal modo que as pessoas que vão escutar vão ter o máximo possível de entendimento daquilo que realmente esse sujeito está sentindo, pensando, a ideia dele e tudo mais. Então, o objetivo vai direto no ponto. Uma coisa 100% objetiva não tem margem de ser interpretada de outra maneira, independentemente do tipo de pessoa que está vendo a coisa. Isso independe de raça, de etnia, do seu sistema de crenças e valores, de religião, se é que a pessoa possui, de qual é a formação dela, o grau de instrução, o nível de saúde dela, e por aí vai. A idade, a nacionalidade, e etc, e etc. Independentemente disso, algo que é 100% objetivo, contanto que a pessoa que recebe a mensagem tem os sentidos, os sentidos funcionando e as capacidades cognitivas, para conseguir captar isso, não vai ter margem a outra interpretação. Não à toa que quem estuda ciências exatas, física, matemática, química, engenharias, são tidos como pessoas mais objetivas. Não que apenas profissionais da área de exatas sejam, não é uma característica inerente, mas é algo que é mais comum, um engenheiro, por exemplo, ele ter uma mentalidade que tende mais a ser objetiva, mesmo para questões que vão além do âmbito puramente físico, da matéria inerte. Mas isso é óbvio que está presente em pessoas da área de direito, de administração, de psicologia, que apesar de lidar muito com o subjetivo, também tenta colocar muita coisa em base objetiva, e etc, e etc. Inclusive, a ciência, o método da ciência, é um método objetivo, hoje em dia. Até hoje, ele é puramente objetivo. Quer dizer, a coisa que é feita, o experimento que é feito no lugar, nas mesmas condições, etc. Se for ser feito em outro lugar, nas mesmas condições, você tem que obter os mesmos resultados. Então, isso é objetivo. Isso é algo interessante, porque a ciência teve um progresso absurdamente fantástico nos últimos séculos, justamente por causa disso. E por ter separado fenômenos subjetivos dos objetivos. Tanto que ela foca apenas em coisas que são objetivas, que tem a ver com o nosso mundo exterior, capturável pelos nossos sentidos físicos e interpretados pelo nosso intelecto, pela nossa mente atual que está no estágio evolutivo intelectivo, orientado, dominada pelo intelecto. É o que sua voz denomina de consciência racional analítica ou consciência de superfície. Como as pessoas muito bem sabem, quem acompanha os estudos que eu venho fazendo aqui da grande síntese. Então, o método objetivo é um método que trouxe muitas coisas. A objetividade é muito boa. Uma pessoa objetiva ela consegue ser mais clara, consegue ter mais poder de convencimento do que uma pessoa que tende mais para o subjetivo. Mas é aí que começa a grande questão.
o ser humano, né, ele não é totalmente objetivo, né? Ele possui subjetividade. Inclusive as coisas, né, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer outra pessoa desse planeta, somos 8 bilhões, né? Para cada um de nós, as coisas mais interessantes, aquelas coisas interessantes mesmas, para quem tem coragem de dizer, são as questões que dizem respeito à subjetividade, ao mundo subjetivo. E esse mundo, ele é só seu. Ele é só meu, ele é só do outro. É um universo muito maior do que esse objetivo, só que é subjetivo. É o seu universo interior. Quando eu digo maior, é obviamente que eu não estou falando em sentido espacial, né? Não estou falando em termos de fisicalidade. Estou falando em termos temporais, né? E muito mais ainda do que isso, consciencial, né? Que o tempo é o denominador comum, né, dos fenômenos do mundo físico relacionado à dimensão espacial e do mundo psíquico relacionado à dimensão consciencial, né? Que lá na grande síntese está como fase espírito, cuja dimensão característica é a consciência, né? Mas esse mundo psíquico que eu estou falando aqui não é ainda o espírito puro, não é a intuição, é algo muito mais relacionado com o intelecto, né, com a racionalidade, que mesmo que seja algo totalmente imaterial, né, da mente, ainda assim é algo orientado para as coisas da matéria, né, das coisas mundanas. Bom, então esse mundo subjetivo, ele é o avesso do mundo objetivo, né? Se você é uma pessoa que é mais, né, tem propensões mais típicas, né, de artista, né, que exprime, né, faz esforços para exprimir o inexprimível, você está sendo mais subjetivo, né? Poucas pessoas estarão entendendo o que você está passando, porque é algo de fora íntimo, é algo só seu. Uma pessoa que passou por uma experiência catastrófica em vida, uma doença, ou está passando por uma doença terminal, ou passou por um divórcio, ou foi traído, né? Tem diversos tipos de traições, né? Não apenas a entre casal, ou que passou por a perda de um membro, ou pela perda, né, perdeu um sentido, ou sofreu um acidente terrível, um desemprego, fome, por aí vai. Ou, para o positivo também, uma pessoa que conseguiu atingir algo que não julgava ser possível, né, um cargo, uma posição, passar no concurso público, né, conseguir casar com uma pessoa, né, conseguir passar, por exemplo, um casal não estava conseguindo ter filho, conseguiu ter, ou a pessoa julgava que nunca conseguiria se tornar médico e conseguiu, né, com muito esforço e com outras coisas também atuando. Qualquer uma dessas experiências que são do ser individuais, você nunca vai conseguir, né, você, eu, a pessoa nunca vai conseguir transmitir para outra pessoa 100% do que realmente isso significou para ela, né? Ela pode até colocar o máximo possível numa base objetiva para o outro, através da sua própria subjetividade, compreender isso, mas nunca vai ser como o que aquela pessoa passou. Ela nunca vai ter essa experiência, a não ser que ela passe por uma experiência semelhante substancialmente, não precisa ser igual, mas tem que trazer a mesma sensação, né, o mesmo sentimento espiritual, eu diria, né? Mas é uma coisa subjetiva em última instância. E aí tá, então o subjetivo diz respeito ao nosso mais íntimo ser, e o objetivo tem a ver com a base mais segura. Existe uma grande transmissibilidade.
na objetividade. Mas você perde com isso baixando para o nível mais elementar da coisa, né? Então você percebe que existe agora um trade-off entre subjetivo e objetivo que aparentemente é irreconciliável. Porque para você transmitir uma coisa profunda, que você é a coisa mais importante do mundo para você, cada um tem a sua, você é subjetivo e você precisa transmitir para o outro, para que as outras pessoas tenham uma ideia do que você passa, né, de como você vê as coisas, para que possa haver uma comunicação minimamente frutífera. Aí você tem que colocar isso numa base objetiva e transmitir. Então a objetividade é importante para transmitir as subjetividades únicas. Mas por outro lado, né, existe uma tara hoje em dia de passar tudo, né, as experiências subjetivas, você podar elas e a gente se objetificar o máximo possível, né, para que a gente consiga ter uma vida mais clara. Porque se você consegue, né, se comunicar e todo mundo entende o que você fala, né, você consegue interagir melhor com as pessoas. Só que para fazer isso, você amputa praticamente todas as coisas mais íntimas que você mais gosta em você, né, aqueles sonhos, aqueles anseios, aquelas visões, aquelas percepções de mundo. Você não compartilha, você se reprime, né, você não desenvolve várias ideias interessantes, vários dons que você poderia desenvolver não são desenvolvidos porque você vê que o mundo não permite isso. E você faz isso às custas, né, para conseguir lidar mais ou menos bem com o mundo e o mundo não te criticar tanto, não te perseguir, né, não fofocar tanto de você e blá blá blá. Mas daí aí que está o problema, né? Ou você só tem um ou você só tem outro e sofre as consequências. E hoje em dia as pessoas estão se tornando cada vez mais objetos para conseguirem, né, conviverem minimamente em sociedade. Só que com isso eu poderia dizer, elas vendem sua alma, de certa forma, para o diabo, né? É um termo um pouco forte, mas no fundo, é esse o significado da coisa. Se a pessoa persistir isso por um tempo indefinido, ela pode realmente perder contato com o que ela realmente é. Bom, mas isso é outra questão, né? Isso é uma questão até mais bíblica, né? Que eu não vou me aprofundar. Mas o ponto aqui hoje foi falar o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é o método objetivo da ciência e o que é a subjetividade, né? Que é mais característico de pessoas mais artísticas, né? E por aí vai. E mostrar também que a consciência, né? A dimensão consciência, ela está presente na forma de liberdade, livre-arbítrio na subjetividade humana, né, aqui nesse planeta. E tendo essa base clara, né, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso e eu vou mostrar uma arquitetura que se propõe a resolver essa questão, né, esse embate multimilenar entre esses dois, onde quando um ganha, o outro perde e vice-versa. Tem algo faltando aí. A gente vai ver isso mais à frente. Até lá.